Olá, tudo bem com vocês, pessoas queridas? Mais um dia que o Senhor nos concede para refletirmos, debruçarmos diante da Sua palavra. Uma palavra que corrige, uma palavra que exorta, uma palavra que edifica, uma palavra que dá uma direção, uma palavra que renova, uma palavra que fortalece, uma palavra de vida. Eu quero levar para vocês uma palavra de vida. E a palavra de ordem hoje é reconciliação. O ser humano tem necessidade de se reconciliar? Sim. Se reconciliar com aquele que não tem o mesmo pensamento que você e muitas vezes há divergência. Se reconciliar com Deus principalmente. Porque quando você é reconciliado com Deus, você tira das suas costas um peso que te atrasa no mundo espiritual e te atrasa nas tuas emoções, nos teus pensamentos, em tudo que você faz. Quando você não tem comunhão, quando você não tem uma comunhão com o teu Criador, aquele que te formou desde o ventre da tua mãe, tudo fica mais embaçado. O mundo perde o colorido, fica tudo preto e branco. E hoje nós vamos aprender a nossa necessidade como ser humano de nos reconciliarmos com Deus. Adriana, mas eu nunca briguei com Deus. Mas por um só homem entrou o pecado no mundo e por Jesus, homem, o próprio Deus que se formou homem, o ser humano é reconciliado com Deus. Estamos falando de Adão, estamos falando de Jesus. A necessidade de passarmos pela cruz e nos reconectarmos com a fonte de paz, de amor, que é nos reconciliarmos com o nosso Criador, com Deus. Então, o texto áureo desta manhã maravilhosa, tá chovendo aqui no Nordeste, é lá em Romanos capítulo 5, do 10 ao 12, que diz o seguinte, a palavra de Deus: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos nós somos pecadores, pois essa herança foi herdada de Adão. Quando Adão e Eva pecou lá no Éden, nos tornamos pecadores junto com eles. Mas, mesmo Deus não ter sido a parte dele que errou, ele veio e tomou uma atitude que fez com que essa reconciliação voltasse a ter acesso através da fé. A fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, há uma necessidade
do homem, da mulher, do jovem, do ancião, da criança que já tem entendimento, se reconectar com o seu Criador. E a reconciliação faz isso. O pecado, ele faz uma barreira entre a criação e o Criador. Somos nós e o Criador. Você que crê no criacionismo. E você também que crê na evolução. Essa pregação também é para você. Porque todo ser humano, ele é governado por pensamentos. E esses pensamentos, ele comanda todo o seu corpo. E nossas atitudes, elas podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. E esse nome reconciliação é quando o homem entende que os seus méritos próprios não reconcilia ele com o seu Salvador. É necessário tomar uma atitude de fé, uma decisão em entender que o Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele nos deu a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Adriana, isso é automático? Depois da morte da cruz de Jesus Cristo, isso acontece com todo mundo? Não. Isso acontece com aquele que assume um compromisso, primeiro pessoal, depois público, com Deus. Como é, Adriana, que a gente assuma esse compromisso aceitando Jesus como Senhor, Salvador? Senhor quer dizer que Ele agora vai direcionar tudo que você pensa, tudo que você sente. Ele é Senhor. E Salvador é você aceitar que, sendo pecador e não se arrependendo dos seus pecados, você não tem chance nenhuma de salvação. Mas, mesmo sendo pecador, mas arrependido e deixando o pecado, você é reconciliado com Deus. A reconciliação, ela é necessária no casamento, ela é necessária numa empresa. Uma empresa, para os funcionários andarem com o mesmo objetivo, todos têm que estarem reconciliados um com o outro. Se entre o corpo dessa empresa há algum que pensa diferente no objetivo de fazer aquela empresa crescer, não vai dar certo. Não estou falando da área pessoal, pois há pessoas diferentes uma das outras, mas estou falando no objetivo de trabalhar com o mesmo alvo, que é concluir algo em função da empresa, pois a empresa nos paga para isso, para trabalharmos para ela e fazermos ela prosperar. Dentro do casamento é a mesma coisa. Um casamento, ele não pode ser feliz se o marido e a esposa não estiverem todo o tempo, se houver algum desentendimento, se reconciliando. Então, reconciliação é necessário numa empresa, reconciliação é necessário num casamento, reconciliação é necessário entre irmãos, reconciliação é necessário entre vizinhos, porque sempre há pensamentos diferentes, sempre há divergência. Então, aprove a Deus, mesmo não
não tendo errado com o homem, providenciar uma maneira do homem ser novamente reconciliado com Deus. Jesus é a prova viva da providência divina, da reconciliação que o Pai nos dá com Deus. É através de Jesus que essa reconciliação acontece. Então isso é maravilhoso. Você vê um Deus que não tem prazer em castigar, um Deus que não tem prazer em deixar o homem ir para o inferno, mas ele deu livre arbítrio. Deus fez homens com decisões individuais, pessoais, próprias, e o respeito de Deus e o amor de Deus se manifesta de uma maneira singular nisso. Mesmo sendo Deus, tendo todo o poder, toda a autoridade, ele faz homens e mulheres que decidem se querem ter um compromisso com ele ou não. E é maravilhoso isso. Veja a diferença do diabo. O diabo, ele entra na vida das pessoas e ciranda. Quando digo isso, coloca irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Há o pecado humano, mas sempre há a sugestão, a sutileza do mal influenciando todos os homens que abrem portas e brechas para o mal se instalar. E só através de Jesus Cristo, só através da providência divina, nós somos reconciliados com Deus. Isso está claro para você? Passa essa mensagem para outras pessoas. Tem muita gente que não tem consciência da necessidade de se reconciliar com Deus através de Jesus. Então passa isso para a tua família, para aquele amigo, e ele vai abrir o entendimento, pois a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, gratidão. Vamos orar? Senhor, gratidão, Senhor, gratidão por mais um dia de vida. Gratidão, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Por tu, Senhor, sempre dá ao ser humano um escape, Senhor. Ó Senhor, gratidão, porque tu tá sempre avisando e apontando a direção certa, para que todo homem, toda mulher, rico ou pobre, possa, Senhor, ter a vida eterna, ter uma vida de paz, ter uma vida de amor, ter uma vida realmente de reconciliação contigo, meu Deus, e voltarmos a ter uma comunhão perfeita contigo. Meu Deus, que essas pessoas sejam abençoadas, que suas famílias sejam abençoadas, que em tudo tu, Senhor, use de misericórdia na vida delas e dê a elas, Senhor, a oportunidade de te servir, de te amar e de te honrar. É tudo que te peço, com a certeza que tu responde às nossas orações e sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.